Glória a Deus, bom dia. Quanto tempo não voltamos aqui, hein, para gravarmos? Temos postado trechos de mensagens, foi o que postamos ultimamente, mas gravarmos mesmo tem sido uma peleja árdua. Mas vos prometo que não irei demorar tanto, porque temos muitos temas que o Espírito Santo de Deus nos tem concedido e também que o próprio Espírito Santo tem nos advertido para gravarmos, para os irmãos entender o que é o mundo espiritual, o que é a batalha espiritual. Mas para que não percamos tempo, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João Marcos. João Marcos, o evangelista. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos, seu capítulo 5, texto riquíssimo, muito conhecido da igreja dos irmãos. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Eu quero pregar uma mensagem sobre o tema prisão sem muros. Temos outros temas aí para gravar, mas Deus no controle sempre. Diz assim o texto: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, vindo dos sepulcros, um homem que tinha espírito imundo. Preste bem atenção, espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, isso é, gritando em voz alta, e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Versículo 7. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Saia deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se por um despenhadeiro, caindo assim ao mar. E eram quase 2.000 porcos, e todos afogaram-se no mar. Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele num barco, rogava-lhe que o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis quer dizer 10 cidades. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Este homem, que a Bíblia não revela o seu nome, provavelmente era uma figura pública,
depois, ao mandar com que ele retornasse para sua casa, pois ele queria seguir ao Senhor, a Bíblia diz que ele foi direto para Decápolis. Decápolis era um conjunto de cidades, de 10 cidades. Era uma grande província com 10 cidades dentro daquela comarca. E Decápolis era conhecida por pessoas nobres, por pessoas de grande poder aquisitivo. Era uma província romana, isto é, fora dos termos de Israel. Por isso entendemos porque haviam pessoas apacentando porcos, pois todos sabem que os judeus não criam porcos, não comem carne de porcos e nem se aproximam de porcos, porque desde o Levírato vos é ensinado que o porco ou os porcos são os animais imundos. Então, este homem estava vivendo de uma forma terrível. A Bíblia não nos revela o que lhe acometeu para que ele recebesse essa legião. Uma legião, segundo o exército romano, era composto por 6.000 homens. Se ali havia uma legião, só aquele homem tinha em sua alma 6.000 demônios. Uma legião espiritual do mal que simplesmente o atormentava. Uma legião de espíritos malignos, de espíritos imundos. Pois o mundo ao qual vivemos, por causa do pecado, ele é acometido por espíritos imundos, espíritos de sujeira, espíritos de imundície, que leva o homem a cometer as maiores atrocidades, entrar em sepulcro, viver clamando dia e noite, ferir-se com pedras. Provavelmente ele deveria se alimentar de cadáveres ou de vísceras, já ouvimos falar alguns casos. Esses espíritos imundos fazem com que o homem coma lixo nas ruas, vive dentro de lixão ou dentro de caixa de lixo deitado, mas ele não se incomoda, porque o espírito de imundície assim o conduz. Este homem vivia em uma prisão sem muros, sem amigos, sem apoio. O que máximo podiam fazer era prendê-lo, amarrá-lo em cadeias e grilhões. Mas diz a Bíblia que ele arrebentava e ninguém o podia conter, muito menos o amansar. Jesus, na sua onisciência, vai até Gadara. Ele sai dos termos geográficos de Israel. Ele toma o barco. A Bíblia diz que houve uma tempestade no lago. Provavelmente, as forças espirituais do mal não queriam que Jesus chegasse ao outro lado. Mas Jesus chegou. Por isso, em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, nos fala sobre essa tempestade. Conjecturo, penso, acredito, que era um mundo espiritual para impedir o avanço do Senhor, para libertar aquele homem. Porque a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer com as obras do diabo. E o poder de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo tem todo o poder. Não há cadeia, não há principado, não há demônio, não há casca, não há legião, não há Satanás, não há homossexualidade, não há agressividade, não há espiritismo, não há feitiçaria, não há bruxaria que resista ao poder de Jesus Cristo, pois o teu nome tem todo o poder. A Bíblia diz que Jesus sai e vai até Gadara, também chamado de Gergesenos. Eles criavam porcos. Os porcos davam muito lucro, muito dinheiro, como hoje não é diferente. Os porcos
Os romanos comiam bastante carne de porcos. Em Gadara, eles exportavam carnes de porcos. Os romanos em si não criavam porcos, mas importavam a sua carne, a sua gordura, diferente dos judeus que rejeitavam por causa da lei de Deus, por causa do mandamento do Senhor. Jesus, ao descer do barco, ao pisar em terra firme, diz a Bíblia que saindo do barco, logo veio ao seu encontro. Ele veio direto do sepulcro. Ele saiu da sepultura para o encontro do Senhor da vida. Ele saiu de diante dos cadáveres, diante das tumbas frias, diante dos mortos e foi conduzido para o príncipe da vida. O que aconteceu ali? Aqueles demônios sabiam quem era Jesus. Infelizmente, muitos crentes não conhecem o Senhor, mas aqueles espíritos sabiam quem era Ele. E a Bíblia diz que ao chegar até Jesus, aquele homem se prostra. Ele se prostra e adora o Senhor. A Bíblia diz que ele não tinha casa. Ele vivia em uma prisão espiritual, uma prisão sem muros. Porque provavelmente a sua família, a sua sociedade, as suas 10 cidades não puderam conter com ele. Uma legião pode destruir uma cidade, mas Jesus Cristo pode fazer evaporar qualquer legião com apenas uma palavra. A Bíblia diz que aquele homem, quando viu Jesus, correu, versículo 6, e o adorou e clamou com grande voz. Primeiro, se prostrou, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquela legião adorou ao Senhor e lhe fez um pedido. Com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Porque Jesus dizia: sai deste homem. Eles não queriam deixar aquela comarca, porque os demônios são territorialistas. Eles sabiam que eles não tinham autorização para ir para outra cidade, pois já eram ocupadas por outros espíritos, muitas das vezes até mais agressivos. Então, como os demônios são territorialistas, vemos isso também em Daniel capítulo 7, capítulo 10. Essa legião logo diz ao Senhor para que não expulsassem ele dali. E Jesus diz: qual é o teu nome? Ele diz: legião, porque somos muito. E eles rogavam ao Senhor que não os tirasse daquela província e não os enviasse ao abismo. No abismo há prisões e cadeias. Cadeias na escuridão, como diz Judas, como diz Pedro e como nos revela o apóstolo Paulo na sua carta a Efésios capítulo 6, fala da batalha das regiões celestiais. O abismo faz parte de uma dessas regiões. É a região mais terrível, mais tenebrosa. Os próprios demônios, essa própria legião que destruíam tudo, temeram e temem o abismo. A Bíblia diz que pastava ali, sobre o monte, uma manada de porcos. E esses espíritos rogaram, dizendo: Senhor, envia-nos para os porcos. E Jesus disse: ide. E todos aqueles demônios deixaram aquele homem e foram para porcos. A Bíblia diz que pastava ali cerca de 2.000. Eram 2.000 porcos para 6.000 demônios. Por que que os porcos perderam o controle e caíram no despenhadeiro? Por que que eles não caíram antes? Por que que aquele homem não foi morto antes? Porque aqueles homens, aqueles demônios, precisavam daquele homem para se alimentar de imundície. Aquele homem para eles era como um porco. Por isso eles foram para os porcos. Eram espíritos imundos. Eles foram para um habitat natural da imundície, da sujeira. Os porcos não iam ficar o tempo todo no monte. Uma hora, os porqueiros que os pastoreavam os levaria de volta ao chiqueiro. E aqueles demônios
Eles, ao entrarem nos porcos, os porcos perdem o juízo e caem. Perdem o controle, melhor dizendo. O porco não tem juízo, não raciocina. Caem no despenhadeiro e se afogam no mar. Os porqueiros, os pastores de porcos, viram o verdadeiro pastor e ficaram assombrados, porque eles não pastoreavam ovelha, mas porcos. E saíram correndo pelos montes e pelas cidades e foram anunciar o que viram e ouviram. É tempo de anunciar os feitos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles foram e os donos dos porcos já voltaram zangados, indignados, mas quando chegaram perto, tomaram um pavor, susto, porque viram aquele homem vestido. Ele andava nu. Se ele estava vestido é porque Jesus o vestiu. Obra social é muito importante. E em pleno juízo, e disseram: saia dos nossos termos, você nos deu prejuízo. Jesus dá prejuízo a quem for para libertar alguém da prisão sem muros. Há muita gente em prisões sem muros. Precisamos da libertação, do poder da palavra e da ordem, do nome e do sangue do Senhor Jesus. A Bíblia também diz, aqui podemos ver no texto, que aquele homem rogou ao Senhor para ir com ele, ele queria ficar com Jesus. Mas Jesus disse não. Jesus não permitiu. Vá para os teus, vá para a tua casa e diga tudo que Deus foi por ti e como teve misericórdia de ti. Aquele homem vai para Decápolis e anuncia tudo que o Senhor fez. A Bíblia diz que todos creram no Senhor e se maravilharam por causa do que viram naquele homem, a transformação. Aquele homem saiu com poder e autoridade. O homem que outrora era demoniado, que vivia nos sepulcros, agora está levando o nome de Jesus Cristo para 10 cidades. Decápolis. A graça de Cristo não está presa em 10 mandamentos. A graça de Cristo vai lhe dar no mínimo 10 cidades para você ganhar para o reino de Deus. Shalom.